Imagine-se caminhando pelas ruas vibrantes de Manaus, no coração da Amazônia, onde o passado sussurra em cada esquina. Estamos no final do século XIX, uma era em que a cidade pulsava com a riqueza do ciclo da borracha, transformando-a na Paris dos trópicos. Entre os igarapés que cortavam a capital amazonense, um obstáculo natural desafiava a conexão entre os bairros. O igarapé do Mestre Chico, um curso d'água que separava o centro histórico do bairro da Cachoeirinha. Para unir essas duas partes da cidade, nasceu a Ponte Benjamin Constant, popularmente chamada de Ponte 7 de Setembro, uma obra que não apenas venceu as águas, mas se tornou um símbolo de progresso e identidade manauara. Tudo começou em 1893, sob o governo visionário de Eduardo Ribeiro, um homem determinado a modernizar Manaus. Naquela época, a cidade já exibia influências europeias, com construções como o Teatro Amazonas e o Mercado Adolfo Lisboa, ambos marcados pela arquitetura inglesa. Ribeiro, inspirado por essa onda de inovação, decidiu que a nova ponte deveria ser mais do que uma simples passagem. Seria um marco de engenharia, construído com materiais robustos para garantir segurança e durabilidade. A madeira, usada em pontes anteriores, não resistia ao tempo e ao tráfego crescente. Assim, ele optou por ferro e aço, importados diretamente da Inglaterra pela renomada empresa Dorman Long & Company Limited, que ainda hoje existe. A obra foi supervisionada pelo engenheiro inglês Frank Hurst Hebblethwaite, cuja expertise trouxe precisão ao projeto. Em 1894, os pilares de alvenaria já estavam erguidos, prontos para receber a estrutura metálica. Cada peça, cuidadosamente transportada pelo Atlântico, foi montada com uma técnica que impressionava os moradores de Manaus. A ponte, com seus 161 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, foi projetada com 5 vãos, 2 de 20 metros, 2 de 30 metros e um central de 60 metros, garantindo não apenas funcionalidade, mas também uma estética imponente. Suas passarelas laterais permitiam a passagem segura de pedestres, enquanto o pavimento inicial, feito de paralelepípedos de madeira, foi substituído por granito e, mais tarde, por macadame, uma mistura de pedras britadas. No dia 7 de setembro de 1895, a ponte foi inaugurada com grande celebração, coincidindo com as comemorações da independência do Brasil. O nome oficial, Ponte Benjamin Constant, homenageava o professor e ativista republicano que influenciara Eduardo Ribeiro durante seus anos na Escola Militar do Rio de Janeiro. Mas, para os manauaras, ela logo ganhou apelidos carinhosos: Ponte Metálica, pela sua estrutura de ferro; Ponte da Cachoeirinha, pelo bairro que conectava; e Terceira Ponte, por ser a última das 3 pontes da Avenida 7 de Setembro. A data de sua abertura reforçou o apelido Ponte 7 de Setembro, que ecoa até hoje na memória popular. A ponte não era apenas uma obra de engenharia, ela testemunhou a evolução de Manaus. Durante o auge da borracha, viu carroças, bondes e, mais tarde, automóveis cruzarem seu tabuleiro. Em 1938, sob o governo de Álvaro Maia, passou por uma reconstrução completa, adaptando-se ao aumento do tráfego. Em 1967, durante a gestão de Danilo de Matos Areosa, uma nova recuperação foi feita, com a colaboração da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas o tempo e o uso intenso cobraram seu preço. Em 2005, a estrutura centenária foi interditada para veículos pesados devido ao risco de colapso. Foi então que, em 2007, o governo estadual, sob Eduardo Braga, iniciou uma restauração ambiciosa, parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin. A reforma, concluída em 25 de setembro de 2008, preservou as características originais da ponte, mas reforçou sua estrutura para suportar o tráfego moderno. 6 camadas de tinta protegeram o ferro e uma iluminação computadorizada, projetada pelo cenógrafo alemão Peter Gasper,
deu à ponte um brilho noturno que encanta moradores e visitantes. Com 1.300 luminárias, ela se tornou um espetáculo à parte, integrando-se ao Largo do Mestre Chico, um espaço de lazer revitalizado na mesma ocasião. Hoje, a Ponte Benjamin Constant é mais do que uma ligação entre bairros. Tombada como monumento histórico do estado em 1988, ela carrega as memórias de uma Manaus que cresceu entre igarapés e sonhos de grandeza. Suas linhas robustas, inspiradas na engenharia inglesa, contrastam com a exuberância da floresta ao redor, lembrando-nos de um tempo em que a cidade ousou rivalizar com as capitais do mundo. Ao cruzar seus 161 metros, sentimos o peso da história sob nossos pés. Cada passo ecoa os esforços de Eduardo Ribeiro, a habilidade de Hebblethwaite e a resiliência de um povo que transformou desafios em legados. Enquanto o sol se põe sobre o igarapé do Mestre Chico, a Ponte 7 de Setembro brilha, conectando não apenas o centro à Cachoeirinha, mas o passado ao presente. Ela é um convite para refletir sobre a Manaus de ontem e a cidade que ainda sonhamos construir amanhã.